Muito bem. Gente, eu quero repartir algo com você. Algo com você que ontem, no turno de oração e de adoração com os jovens, eu compartilhei com os jovens que Deus tinha falado algumas coisas ao meu coração e uma coisa curiosa que normalmente acontece entre eu e a pastora é que muitas vezes eu peço a Deus uma palavra, eu peço a Deus uma revelação, eu peço a Deus uma visão. Ao invés de Deus dar para mim, Deus dá para ela, né? Aí eu vou conversar com ela e ela fala que teve a visão, né? Falou, o que você viu? Aí ela conta a visão. E é mais ou menos a coisa que eu estava pedindo para Deus. Deus brinca, quem sabe que Deus é meio brincalhão? Né? Assim, quem sabe que Deus tem bom humor? Deus tem bom humor, né? Se você ler a Bíblia com essa perspectiva, você vai encontrar, né? Basta pensar o que aconteceu do burro falar com o agoureiro lá, né? Deus estava tirando uma com o cara, não tem como não pensar, né? Deus estava tirando uma com quase profeta lá, né? Às vezes chamado de profeta, mas ele era um agoureiro, não era bem profeta. Então, Deus tem bom humor. E Deus faz isso, né? Só para ficar claro que Ele usa um time, Ele não usa uma pessoa só, Ele sempre usa o time, né? E ontem aconteceu isso. A pastora teve algumas visões na nossa sala de oração, mas o que é comum de acontecer, para mim, né, é eu receber palavra. E eu recebi uma palavra, né? E eu quero repartir com você essa palavra hoje. Estava pensando em pregar uma outra coisa durante a semana. Na verdade, quem ia pregar era a pastora. Ela ficou felizona, porque sou eu que estou aqui. Aí, e então mudou algumas coisas. Então a palavra que eu quero repartir com você, ela é muito objetiva. Muito embora você me conhece, eu vou passear na Bíblia. Beleza? A mensagem é muito objetiva, mas você vai passear comigo na Bíblia para a gente encontrar algumas pedras preciosas aqui. Eu quero conversar com você, pode projetar o tema. Eu quero conversar com você a respeito de uma situação, quando parece que tudo dá errado. E eu quero que você fique atento, porque a gente está provando um novo de Deus, a gente está provando um mover de Deus, a gente está vendo Deus fazer coisas lindas, e esse tema, ele tem o seu lugar, porque às vezes, diante de muitas coisas preciosas que estão acontecendo diante de nós, tem dia que a gente continua normal. Quem sabe que a gente continua normal, né? Quem sabe que a gente é gente normal? Tem dia que, se fosse possível pular da agenda, né, a gente gostaria que pulasse, que não existisse determinado dia, porque tem dia que as coisas não dão muito certo, né? Então tem dia que parece que deu tudo errado, mesmo quando isso não seja totalmente verdade. O segredo é a gente entender como as coisas funcionam e o lugar dos erros, o lugar das coisas dando errado na nossa vida, o que isso produz na nossa vida? Como que eu devo reagir? Não é aquilo que vem de fora para dentro. A gente tem que amadurecer na vida e amadurecer em Deus, para não permitir que as questões externas determinem como será a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos e os meus sentimentos, e a minha postura com relação a tudo. Nós temos que amadurecer ao ponto de não permitir que as questões externas determinem as questões internas na minha vida. Amém? Conversava com algumas pessoas e percebi em algumas pessoas que, às vezes, o humor dela, a disposição dela, o ânimo dela para fazer algumas coisas, sempre estava relacionado com questões externas. Se as coisas estão dando certo, aí eu estou bem. Se as coisas estão dando errado, estou meio travadinho, uma coisa não foi como ela queria, houve algum nível de frustração, então a pessoa se abate gravemente. E a vida dela meio que é uma gangorra, porque o estado de ânimo dela, de perseverança, está sempre dependendo das coisas estarem dando certo do lado de fora. Aí ela está bem, mas não é assim.
a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E independente do que esteja acontecendo do lado de fora, a gente permanecer firme, a gente permanecer fiel, a gente permanecer confiante e a gente permanecer nos propósitos do nosso chamado, nos propósitos da nossa fé. Quem está entendendo? Amém, gente? Então a gente tem que aprender isso. Mas tem dia que dá tudo errado. E aí? A questão não é o que está dando errado lá de fora. A questão é como eu reajo, como eu me posiciono, como eu me permito ser afetado por essas coisas. Eu preciso aprender a me posicionar com calma diante de todas essas coisas. Sim, os coléricos precisam aprender a esperar. Sim, os sanguíneos precisam aprender a ficar quieto. Sim, os melancólicos precisam ser menos pessimistas. E sim, os fleumáticos precisam ser menos... o que eu diria quanto aos fleumáticos, né? Porque eu sou fleumático, estou pensando 3 vezes antes de falar, né? Os fleumáticos precisam aprender a ser menos fleumático quando precisar, né? Alguma coisa parecida com isso. Muito bem, a gente precisa aprender a se posicionar de forma correta. Mas quanto aos dias que parece que está dando tudo errado, eu tenho então a proposição para você, logo depois do tema. Quando as coisas estiverem dando errado, a verdade que eu quero invocar, né, no seu coração é a seguinte: fale comigo, permaneça fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que está acontecendo. Porque a gente vê os homens e mulheres de Deus na Bíblia assumindo essa postura. Quando parece que está tudo errado, por acaso Deus perde o controle de alguma coisa? Deus não perde o controle da história, mesmo quando para nós parece que está dando tudo errado. E eu quero passear com você e dar alguns exemplos. 6 exemplos que eu tenho para dar para você. Primeiro exemplo, Abraão. Imagina Abraão diante do chamado de Deus para sacrificar seu filho. É para gerar confusão ou não é? Na cabeça de um Abraão. Amém? Alguém já pensou nisso? De quão dramático foi esse pedido de Deus? É até esquisito a gente pensar que Deus tenha pedido tal coisa, porque saía fora dos princípios. Os outros deuses pediam sacrifícios humanos, mas Deus não. O nosso Deus verdadeiro não. E Abraão sabia disso. E de repente, o Deus que se revelou a ele e que está se fazendo amigo de Abraão, e Abraão se fazendo amigo de Deus, e os dois estão andando juntos. Ele aparece e pede o filho. Olha os textos de Gênesis, capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Pondo Abraão à prova. Deus não quebra seus próprios princípios, mas Ele prova o nosso coração. Estão comigo? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus tem humor, mas também sabe usar humor e drama. Né? A quem amas. Que ênfase é essa que Deus está dando? Que ênfase é essa que Deus está dando? Por quê? Você lembra quando Jesus pergunta para Simão, em Lucas 7, quem amará mais? Um é perdoado de 50, outro de 500. Quem amará mais? A questão do amor é muito importante para Deus. Ou Ele é o primeiro amor, ou Ele não é nada. Ou Ele é o primeiro amor, ou não é nada.
Deus só pode ocupar o primeiro lugar. Se Ele não ocupa o primeiro lugar, Ele não ocupa lugar nenhum na nossa vida. A quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Então, disse a seus servos, esperai, no verso 5, pulo 3 e 4, aí 3 dias de caminhada, Abraão leva seu filho, tudo o que precisava e mais alguns servos. Quando chega no verso 5, ele diz aos seus servos, espere aí, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Está no plural ou no singular? Ele esperava que ele voltasse com o filho, sim ou não? Mas ele está subindo para matar ele, certo? Ok? Mas por isso ele é o pai da fé. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, fala isso. Fala de que Abraão cria que Deus ressuscitaria seu filho, porque Deus jamais se compararia aos outros deuses pagãos que cobram sangue. Quando ele resolveu obedecer, talvez não tivesse entendido bem. Foi assim, eu não estou bem entendendo o que Deus está falando, não. Mas uma coisa eu sei, o meu amigo Deus não é igual aos deuses pagãos. Se ele está pedindo a vida do meu filho, ele vai fazer alguma coisa, mas que ele vai me devolver, vai. Porque Isaac é o filho da promessa. Você acha que Deus quer tirar a promessa da gente? Você acha que Deus quer ceifar as palavras de promessa que Ele deu para todos nós? Você acha que Deus faz isso? Mas que Deus vai nos provar? Ele vai. Ele vai provar o quanto você acredita nele. Não só na promessa, o quanto você acredita nele, o quanto você confia nele. E essa prova é muito importante para seguir. A gente só passa de ano se passar na prova. E Deus vai fazer assim também na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual. Aí voltaremos juntos. Quando chegamos no verso 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, porque Isaac pergunta para ele. Agora é a pergunta do filho. Ô pai, estou vendo tudo aqui, mas cadê o animal? Aí no verso 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quando chegamos no verso 11, Abraão preparou tudo, Isaac permitiu. Isaac também era um homem de fé. Ele era jovem. Abraão devia ter, pelo menos, perto dos 130, 140 anos. Isaac era um jovem. Ele poderia resistir ao seu pai. Mas ele não resistiu. Ele se entregou. Por isso que Isaac é um tipo de Jesus. Isaac é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Ele não resistiu e foi. Ele teve fé como o pai. E se permitiu ser colocado no altar. Verso 8, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto. Mas do céu, quando estava para ser sacrificado, no verso 11 diz assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Ele para e eis-me aqui. Então lhe disse, no verso 12, não estendas a mão para o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse lugar, exatamente esse lugar,
onde está acontecendo esse sacrifício, é o monte do templo de Jerusalém, onde os muçulmanos construíram uma cúpula, um domo ali. Não é uma mesquita, a mesquita fica perto, fica na área sul de toda a área do templo. Mas essa rocha onde Abraão ofereceu, fica ali naquela área do templo. E era exatamente o lugar onde o templo de Salomão foi construído. E era exatamente embaixo do lugar do Santíssimo Lugar. Há uma relação profética com tudo isso. Deus não permitiu a Abraão cometer a loucura de matar seu próprio filho, porque Deus reservou para si a loucura de sacrificar o seu único filho. Deus é que fez. Deus proverá. E de fato proveu. Parece que está dando tudo errado. Aí de repente, não apenas o risco de ficar sem o filho, mas de repente, confiando em Deus, permanecendo fiel, confiando em Deus e ainda confessando a sua fé, ele conheceu Deus como Deus da provisão, que provê o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? O segundo exemplo é José. José é uma coisa impressionante. Aí caímos para Gênesis capítulo 37. José é a típica pessoa que parece que deu tudo errado na vida dele. E se fosse eu já ia ser muito ruim. Ia ser muito esquisito, se fosse eu, né? Parece que começa a dar errado, tem hora que parece que as coisas começam a dar errado, e você fala assim, vai melhorar, e dá mais errado ainda. E você fala, mas vai melhorar, e dá mais errado ainda. E você fala, olha, vai melhorar, e dá mais errado ainda. E as coisas só dão errado. Era assim com José. Mas esse camarada era uma coisa impressionante. Por isso ele também é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Ele suporta a rejeição em níveis profundos. E ele soube lidar com as rejeições. Sabe que a maioria dos nossos problemas emocionais, eles estão apoiados no canteiro da rejeição, na base da rejeição. Praticamente, a área mais profunda das nossas enfermidades emocionais chama-se rejeição. Rejeição. E José, se tem um cara na Bíblia que foi rejeitado, foi José. E perseguido, porque tudo dava errado. Quero ler alguns textos. Em Gênesis 37, verso 2, começa a história de José. Esta é a história de Jacó, no verso 2. Tendo José 17 anos, teu filho tem 17 anos, pensa em você com 17 anos. José tinha 17 anos quando começou todo o drama da sua vida. E apacentava os rebanhos com seus irmãos. Quando a gente chega lá no verso 23 de Gênesis 37, está assim. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no, ou seja, as visões dos feixes inclinados, diversas visões que provocavam a ira dos irmãos já tinha sido compartilhada. Os irmãos já estavam maquinando matar José, e de repente, Jacó manda José para se encontrar com seus irmãos enquanto estava trabalhando no campo. E quando ele está se aproximando dos seus irmãos, certo dia, acontece de eles pegarem José, eles despiram a túnica de José, a túnica talar de mangas compridas que seu pai tinha feito especialmente para José. Verso 24, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Aí quando chegamos no verso 28, está assim, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito.
E começa a saga na vida de José. Ele vai como escravo, ele não pôde se despedir do pai, ele não pôde falar com ninguém, ele foi aprisionado pelos irmãos, vendido como escravo. Quando chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, faz prosperidade, a bênção estava com ele, apesar de tudo, ele se mantinha fiel, permaneceu fiel, confiando em Deus e ainda proclamando a sua fé, confessando a sua fé em Deus. Amém? Ele permaneceu fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé no Senhor. Amém, queridos? Aí deu continuidade. Aconteceu dele ser assediado pela mulher de Potifar, ele evitou, saiu correndo, foi acusado injustamente. Quem já sofreu injustiças na vida? E foram caluniados? Alguém caluniou você, falou que você fez um negócio que você não fez, né? Alguém já passou por isso? Ou só eu que já passei por isso, né? Injustiçado. Nessa vida a gente vai lidar com isso. O mundo é injusto. Quem sabe que o mundo é injusto? Quem sabe que o mundo jaz no maligno? Quem sabe que a gente não pode esperar muita coisa? E não pode se abater também quando forem injustos conosco. Quando nos tirarem coisas, quando roubarem a gente, quando subtraírem coisas importantes para nós. O povo de Deus tem que saber lidar com algumas perdas, mas a gente só perde aquilo que pode perder. Aquilo que a gente não pode perder, a gente não perde. Amém? Amém? Não vou explicar muito isso, né? Você sabe o que eu estou falando. A gente só perde o que eu posso perder. Às vezes um carro, às vezes dinheiro, às vezes, sei lá. E quando tentarem roubar o seu caráter, a sua fama, a sua idoneidade, põe na mão de Deus, deixa a coisa rolar. Deixa a coisa rolar na mão de Deus. Deus vai guardar a gente, Deus vai cuidar da gente, não se preocupa não. Apenas permaneça fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé nele. Amém? Aí, quando a gente chega lá no capítulo 43 de Gênesis, a gente vê algo muito interessante. Levantando José os olhos, viu a Benjamim. O que está acontecendo? Ele passou por tudo o que passou, de repente ele é governador do Egito. Vem a fome que ele disse que viria por discernir o sonho de Faraó. E os irmãos vieram, aquela confusão toda, e de repente eles voltam para a terra com grãos, mas tinha que trazer Benjamim. Aí Benjamim se volta, encontra com José, e nessa circunstância, levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo? Os irmãos ainda não sabiam que ele era José. De quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Verso 30, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Quem tem choro preso no coração? José tinha um choro preso no coração. Muitos de nós convivemos com um choro preso no coração. Coisas para resolver na alma. Por conta, às vezes, de períodos que parece que está dando tudo errado. Mas tem um momento que a gente tem que chorar esses choros. A gente tem que pôr para fora. A gente tem que se encontrar com o novo. Às vezes, antes de se encontrar com o novo, eu tenho que me encontrar com o passado e resolver o passado. A gente pode fazer isso em Deus, a gente pode fazer isso com a presença do Espírito Santo, Ele nos abençoando. Mas às vezes a gente tem que resolver e chorar os choros que estão presos na nossa alma e no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Então, a gente pode fazer isso, a gente tem o direito de fazer isso. O que a gente não pode fazer é seguir a vida com pendências, porque elas vão se tornar correntes, bolas de ferro, deixando a gente no passado. E ele saiu para chorar. E ele foi tratando isso. Mas quando a gente chega no capítulo 45 de Gênesis, a gente lê o seguinte, verso 1. Então José, não se podendo conter,
diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Verso 3, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? A saudade desse menino, saiu de casa com 17 anos. Parece que está dando tudo errado. Ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Tem hora que você vai ter que pôr para fora. Vocês fizeram isso comigo. É hora de chorar o choro que está guardado. Mas entenda, ele não mandou enforcar os irmãos. Ele não mandou esfaquear os irmãos. Não mandou pôr eles na prisão. Não mandou decapitar os irmãos. Ele está tratando com os irmãos. Olha o verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque eles também estavam arrependidos do que tinham feito, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que consciência José teve. Passou um nível de rejeição que só não foi pior do que o de Jesus. Mas lá na frente, ele chorou o choro que tinha que chorar, tratou o que teve que tratar, mas não ficou preso na mágoa, não ficou preso na rejeição, não ficou preso nas sensações de injustiça. Ele entendeu o propósito. Ele permaneceu firme, confiando em Deus e confessando a sua fé. Parece que está dando tudo errado. Ah, meu querido, fica firme. A gente às vezes não está entendendo. Vou dar um terceiro exemplo, Moisés. Moisés vê o bezerro de ouro, quando desceu do monte, ficou 40 dias lá no monte, e ouvindo sobre a criação, ouvindo sobre as leis, ouvindo, e Deus recorta 2 tábuas de pedra, escreve com o próprio dedo nas pedras, e chegou um momento da conversa, que Deus fala com Moisés um negócio: desce lá, porque o teu povo está aprontando de novo, fizeram um bezerro, e estão adorando esse bezerro, dizendo que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Aí a gente chega no capítulo 32, verso 7 de Êxodo, e a gente encontra o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa, verso 8, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Verso 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. Deu tudo errado. E deu tudo errado por causa da idolatria do povo. Por causa dos outros, deu tudo errado. O plano de terra prometida, o plano de formar o povo do reino. Formar o povo do reino. O povo do reino precisa de um endereço. O povo do reino precisa de um território. Um reino precisa de um rei. Precisa de súditos.
precisa de uma lei e precisa de um território. Deus estava formando o povo, o seu povo, o povo do reino, levando para a terra que ele tinha separado para esse fim lá em Abraão, lá atrás. E de repente dá tudo errado. Os planos retardariam quanto? Mais 2, 3, 4, 5 gerações? Quanto tempo isso retardaria? Parece que está dando tudo errado. Mas aí quando a gente chega no verso 14, Moisés conversa com Deus e intercede. A intercessão muda coisas? Muda coisas. Quando chega no verso 14, diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, depois de Moisés interceder. Deus quer exercer misericórdia. Deus tem prazer em exercer misericórdia. Deus não tem prazer em juízo. Deus não tem prazer em ajuizar. Deus não tem prazer em condenar e castigar. Deus tem prazer na misericórdia. Mas existe alguém que clame por misericórdia? Alguém que clame por misericórdia entre os parentes da tua casa? Tem alguém que está clamando por misericórdia entre os teus amigos? Tem alguém que está clamando por misericórdia entre os teus colegas de trabalho? Que se não tiverem Jesus irão para o inferno? O que você vai explicar para ele? Depois de tantos anos trabalhando junto, você não falar de Jesus para ele? Como que você vai explicar isso? As pessoas precisam de salvação. Nós estamos aqui para isso. Ei, nós estamos aqui para isso. Amém, queridos? Estamos aqui para isso. Deus tem prazer na misericórdia. No verso 15, e voltando-se desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas, olha a ênfase do verso 15, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Que ênfase Moisés deu aqui para a obra dessas tábuas feitas pelos dedos de Deus. Aí quando chegamos no verso 19, diz assim: logo que se aproximou do arraial, ele descendo o monte, viu o povo idolatrando o bezerro. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Como você quebra a obra-prima mais primaz, mais importante? Porque foi obra das próprias mãos de Deus. Como é que você quebra uma coisa dessa? Quebrou aos pés do monte, e pegando o bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu ao pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Parece que acabou tudo, parece que deu tudo errado. Até a obra de Deus, a obra-prima das tábuas da lei, ele arrebentou tudo, foi, o que vai dar isso agora? Há um conceito teológico a respeito disso, deixa eu compartilhar ele com você. O povo estava quebrando a lei. O povo estava quebrando a palavra. O povo estava quebrando os 10 mandamentos. Mas uma vez eles estabelecidos, se sancionados, deveriam entrar em execução, em vigência. Moisés quebra as tábuas da lei. Há um conceito teológico da ampliação do campo da misericórdia. E Deus permitiu. E Deus não condenou Moisés por isso.
O conceito é que, fosse eu Deus, eu tinha fulminado Moisés. Mas Deus não fez isso. Ele produziu outras tábuas. Na verdade, ele escreveu em outras tábuas que Moisés levou depois nas costas para o monte de novo. Moisés era forte, porque o monte era grande. E não tinha escada. Ele teve que subir com 2 pedras na mão. Era forte. Ele tinha 80 anos. E não fazia crossfit. Nem ia na academia da Mari. E nem na clínica do Guilherme. Mas o cara era forte. Parecia o Léo assim, ou talvez um pouco mais, né? Talvez um pouco mais. E ele quebra, mas Deus escreve outras tábuas. Parece que está dando tudo errado para Moisés. Parece que está dando tudo errado com a história do povo de Deus. Às vezes parece que está dando errado com a célula. Às vezes parece que está dando tudo errado com o casamento. Às vezes parece que está dando tudo errado na criação dos filhos. Às vezes parece que está dando tudo errado entre os clientes. Parece que está dando tudo errado na minha gestão financeira. Às vezes parece que está dando tudo errado. Permaneça fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé nele. Permaneça, porque você conhece a história e sabe o fim dela. Olha, dá para aumentar, porque logo depois que aconteceu tudo isso, no final do capítulo 32, esse que nós estamos lendo de Êxodo, ainda Moisés faz um tempo de purificação, manda o povo que estivesse a favor dele vir para o lado dele, vieram os levitas, ele manda os levitas matar os rebeldes. Então foi um tempo de carnificina também. Sangue, irmão matando irmão. Parece uma coisa horrível. Mas Deus está fazendo purificação. Você pode não estar entendendo. Você pode não estar entendendo, nem eu. Mas Deus está por trás. Quando chega no capítulo 33, verso 13, diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A presença de Deus. Aconteceu tudo o que aconteceu, mas isso rendeu um diálogo entre Moisés e Deus, que ele falou assim: a gente não arreda o pé daqui se o Senhor não for com a gente. Isso rendeu que Deus andou com eles no deserto. O que eu estou falando? Deus andou com o povo no deserto. Mesmo quando você precisa passar por alguns desertos, Deus anda com você. Ele não te abandona. Ele era a nuvem de noite, ele era a coluna de fogo de dia, ele era a água que jorrava da rocha, ele era o maná que descia do céu. Deus presente. Era a nuvem do dia, a coluna de fogo da noite, né? Era a água da rocha e o maná que descia do céu. Deus presente. Deus presente. O que a gente quer nesse ano de 2023? A presença, o fogo da presença. Não me importa se eu estou num deserto, não me importa se eu estou num oásis, não me importa se eu estou num resort, não me importa se algumas coisas deram errado entre os alunos, entre os clientes, não me importa. Deus está com a gente. Deus está com você. Deus está com você se você estiver com Ele. Deus estará com você se você estiver com Ele. 2 Crônicas 15, 2. Ok? Quero dar um outro exemplo. Os amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha. Que coisa mais impressionante. Quando, no capítulo 3 de Daniel, no verso 15, diz assim: agora, pois, estai dispostos. Os falsos amigos tinham montado um esquema
para matar os amigos de Daniel, e quem não adorasse ao rei seria morto na fornalha. Muito bem, seria sacrificado. E eles não adoraram a imagem do rei. Aí no verso 15, agora pois estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, o rei já está dando uma bronca nos três e ameaçando eles. Está a ouvires a trombeta do pífaro e da cítara e da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quantas vezes eu e você ouvimos acusações: cadê a tua fé? Cadê o teu Deus? Cadê? Está dando tudo errado, né? Está sofrendo, né? Está no meio de um tratamento de câncer, né? Cadê o teu Deus? Está faltando dinheiro? Cadê o teu Deus? As coisas não estão indo muito bem? Cadê o teu Deus? Muitas vezes a gente ouve a acusação aqui nos ouvidos da nossa alma: cadê o teu Deus? Muito bem. Aí o rei disse isso para os três. Agora, esses três aqui é o seguinte: as questões externas não determinavam o posicionamento interno da fé deles. Porque eles disseram assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor. Esse ó é um negócio muito legal. Eles iam fazer um discurso para o rei, eles estavam sob ameaça de morte, e de alguma forma, o risco de morte era iminente, e eles vão fazer um discurso de fé e vão pregar. Eu falo assim: não vou perder a oportunidade, eu vou falar da minha fé. Se for a última coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou fazer bem feito, eu vou falar da minha fé em Deus. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Deram uma esnobada no rei ainda, né? E se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, tem um senão. Se não, eles consideraram um senão. E se Deus não me der isso que eu estou pedindo? E se Deus não me livrar nessa hora? O senão? Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ponto final do discurso e da homilia dos três sábios ao rei. Faz o que o senhor quiser. Em outras palavras, eu não estou nem aí. Eu não vou adorar o Senhor e vou continuar fiel ao meu Deus, mesmo que pareça que esteja dando tudo errado. Muito bem. Aí, quando chegamos no verso 19, eu vou seguir o texto, que é muito lindo. Aconteceu o seguinte: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa
E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Parece que só o que queimou eram as ataduras, as amarras. Só queimou o que precisava queimar. É só estar no fogo de... Vem para o fogo da presença de Deus, que só vai ser destruído o que tem que ser destruído, para a gente ser liberto. O fogo de Deus é uma coisa linda. Vamos lá. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e confiaram nele. Imagina se esses 3 cabras não tivessem confiado em Deus, e tentassem negociar o livramento lá. Ia dar tudo muito errado. Até agora, só parecia que estava dando tudo errado. Confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, verso 29, portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. O que é isso? Aleluia! Não há outro Deus que possa livrar, como? O nosso. Quando as coisas parecem que estão dando tudo errado, permaneça fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé. Amém? Então o rei fez prosperar, ó bônus. Então Deus fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Deus sempre dá bônus. O 5º exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas, Atos 16, segunda viagem missionária. Paulo chega em Filipos, pregando o evangelho, chamado de Deus. Deus falou para ele ir para lá. E Deus capacita. Deus capacita aquele que ele chama, os vocacionados. Deus libera recursos, Deus dá graça, Deus dá unção, Deus dá poder, Deus dá segurança. Vai Paulo, vai Silas, prega o meu evangelho, eu estou com vocês. Eles vão para Filipe, pregam o evangelho, pegam eles, batem neles, arrancam a roupa deles, batem neles com vara, aprisionam eles, jogam eles na prisão. O que deu errado? Está dando tudo errado. Levantou-se a multidão unida, verso 22 do capítulo 16 de Atos, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eles eram muito perigosos. Vocês não estão entendendo. Paulo e Silas eram muito perigosos. Eram praticamente terroristas.
Este, verso 24, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Nessa eu não estive. Estive na prisão de Roma. 25. Por volta da meia-noite, preso nos troncos, cárcere interior, escuro, fezes, xixi, urina, cheiro ruim, sem uma luz, um tronco e acorrentados no tronco. Por volta da meia-noite, nesse estado, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, eles tinham companheiros de prisão, escutavam. De repente, fale comigo, de repente. Mas esses de repente de Deus, não é a primeira vez, essa expressão é muito legal. Não é a primeira vez que acontece. Os de repente de Deus acontecem para aqueles que permanecem fiéis, confiando em Deus e confessando a sua fé nele. Amém? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Como a fornalha que só queimou as ataduras, os reboliços nas estruturas da existência que forem necessárias da parte de Deus, vai destruir, vai abrir todas as portas que forem necessárias, a romper todas as correntes, vai destruir todas as prisões. Deus vai fazer aquilo que for preciso fazer. Mas tem que permanecer fiel. Aí o carcereiro despertou do sono, vendo o que estava acontecendo, verso 28, mas Paulo bradou ele queria se matar, Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Está dando tudo errado? Está dando tudo errado? Não está dando errado. Só parece que está dando errado. Levaram umas chicotadas, isso é verdade. Que deve ter doído pra caramba. Mas eles estavam perseverantemente fiéis. Amém? Qual é o resultado disso? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, já tinha passado de meia-noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uma família foi salva. Uma mesa foi posta. Parece que está dando tudo errado. Mas de repente, Deus manda fazer uma mesa e coloca para os seus filhos. E eles se servem. Cuida das suas feridas. Deus sempre vai cuidar das feridas da caminhada. Amado, entenda. Caminhar nessa vida produz ferida. Ah, mas isso não é estranho? Não, não é não. Pensa em Jesus. Pensa nos homens de Deus. Viver dói? Muitas vezes sim. Você convive com injustiças, você convive com abandonos, você convive com rejeições, você convive com furtos, você convive com muita coisa nessa vida. Viver dói. Muitas vezes vão tirar coisas de nós e vão tentar derrubar a gente. Isso faz parte. Principalmente se você for fiel ao Senhor, o inferno vai se levantar contra você e contra mim. Mas viver dói. Nós temos feridas. Quem sabe que eu estou falando a verdade? Que existem feridas na nossa alma, no nosso corpo às vezes, que a vida vem produzindo, as injustiças da vida vêm produzindo, sejam nas áreas do trabalho, da justiça, até ministeriais. Viver às vezes dentro da igreja, às vezes algumas das feridas acontecem dentro da igreja, entre os irmãos. Muitas vezes a nossa alma é ferida
por outros amados irmãos. Isso é possível de acontecer? Sim, é possível de acontecer. A vida provoca feridas, mas Deus trata de cada uma delas. Passa óleo em cada uma delas. Abençoa cada uma delas. É assim. O nosso Deus faz isso. O nosso Deus faz isso. Amém, queridos? E o último exemplo é de Jesus na ceia. Por isso a gente vai celebrar a ceia agora. Um texto de Lucas capítulo 22 e todo o contexto eu vou resumir para a gente poder celebrar. Jesus está celebrando a ceia com os discípulos, depois de 3 anos, parece que tudo está indo para o auge, mas os discípulos ainda não discerniam a cruz, eles ainda não entendiam que era necessário que Jesus morresse na cruz por mim e por você. Então na ceia, Jesus está explicando um conjunto de verdades, mas de repente, eles saem e vão para o Getsêmani. E Jesus começa a entrar em agonia. Em algum momento, depois de algumas horas, os soldados vêm, capturam Jesus. Os discípulos ficam atordoados, confusos. Pedro arranca a orelha de um soldado, Jesus tem que curar essa orelha. No final das contas, levam Jesus cativo e preso. Alguns discípulos fugiram. Alguns ficaram mais perto. Aí começa um drama, começa o drama da paixão. Jesus é levado para a casa dos sacerdotes de Caifás e Anás, é preso, é surrado, é interrogado. Depois ele sai dali, anda mais ou menos uns 2 quilômetros, 1,5 quilômetros mais ou menos, é levado, tudo de madrugada, até a casa de Pilatos, nas Torres Antônia, ali do lado norte do templo e da muralha. Ele é interrogado por Pilatos, depois de algum tempo, ele é levado para Herodes, num palácio que Herodes tinha no Monte Sião, ou seja, no bairro de Monte Sião, numa área mais alta. Ele sai e volta para Pilatos. Pilatos lava as mãos e começa, apanha muito, e depois a via dolorosa até o Calvário. E nesse momento parece que está dando tudo errado. Os discípulos não entendem, ninguém entende direito o que está acontecendo. Parece que 3 anos de ensino deu errado. E por fim Jesus morre. Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. Os discípulos ficam confusos, voltam para suas casas, ficam escondidos porque ia começar uma perseguição. E eles estão se perguntando, o que nós não entendemos? O que é que deu errado? Parece que tudo está demolindo na nossa cabeça. Será que fomos enganados? Será que de fato Jesus é tudo isso mesmo? Será que esse negócio de fé em Cristo é algo real? Será que vale a pena a minha fidelidade? Será que vale a pena continuar fiel ao Evangelho? Será que vale a pena continuar sendo fiel nas consagrações de dízimos e ofertas? Será que vale a pena continuar orando? Será que vale a pena esse negócio de célula mesmo? Será que vale a pena continuar indo para a igreja? Será que vale a pena ler a Bíblia durante o dia? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena? Os discípulos ficam confusos, mas resolvem no dia de domingo ir lá as mulheres vão lá para passar perfume no corpo. E quando chega lá, um anjo aparece e pergunta para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não pode ser preso pela morte. Os planos de Deus às vezes são incompreensíveis, mas Deus nunca perde o controle.
Sabe de uma coisa? Aqui no Brasil, quero finalizar com 2 exemplos. Aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, um grupo estava em Brasília fazendo um movimento. Dado o momento, alguns ônibus pararam ali no lugar do movimento, subiu muita gente nesses ônibus e quase 3.000 pessoas foram levadas para um ginásio e presas sob a alegação de terrorismo. Senhoras, crianças, crentes, gente de bem, gente de mal, não sei, mas a maioria era gente de bem sim. E de repente foram presas. E os primeiros dias passaram muito apertado, muita dificuldade. Quando recebemos essas notícias, eu fiquei pensando, meu Deus, o tamanho da minha indignidade era tanto que eu não tinha adjetivos para dar nome para isso. Que nome eu dou para isso? A minha indignação era tão grande. O que eu explico? Se eu tivesse que explicar isso para alguém, o que eu diria? O que é isso que está acontecendo no mundo? O que é isso que está acontecendo na nossa nação? E uma semana ninguém fez nada, 2 semanas ninguém fez nada. A indignação só cresce. 2 meses depois, algumas pessoas começaram a ser libertas. E há 1 semana e pouco atrás, uma moça foi liberta, uma jovem senhora, não sei. E quando foi filmado a chegada dela, ela não chegou triste nem abatida, ela chegou vibrante. Eu falei, ué? Deixa eu entender isso aqui, deixa eu prestar atenção no que ela está falando. Ela falou assim, vocês não têm ideia como Deus está falando conosco ali. Como Deus está falando conosco ali. Deus está falando conosco profundamente todos os dias. Vocês precisam saber. Deus disse que seríamos libertos, mas vocês não têm ideia. Lá está acontecendo oração 24 horas pela nação. Oração 24 horas? Parece que está dando tudo errado. E Deus separa 3.000 servos dele, sei lá se todos eram ou não, sei lá, se 2.000 fossem servos de Cristo ali, está valendo, está valendo. 24 horas de oração e de intercessão, por intervenção de Deus. Se isso não é plano de Deus, o plano que parece que não é plano, alguma coisa que vai dar certo que parece que não está dando certo, alguma coisa boa que parece que é ruim, eu não sei mais de nada. Eu só sei o seguinte, tem hoje mais de 2.000 pessoas, ou talvez um pouco menos, de gente orando 24 horas, por uma intervenção de Deus no Brasil. Eu preciso que você saiba, eu não estou nem aí com a questão política, eu estou tentando observar o que Deus está fazendo. Eu não estou nem aí, o que me importa é o reino de Deus, o que me importa é falar de Jesus. O que me importa é falar assim, não importa, para você, não importa se parece que as coisas estão dando errado. O que eu preciso dizer para você é, permaneça fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé. Quando tudo parece dar errado, permaneça fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé nele. No dia da luta e da dor, permaneça fiel, confiando em Deus e confessando sua fé nele. Vira? No dia da perda e da injustiça, permaneça fiel, confiando em Deus e confessando sua fé. Diante do novo de Deus e do cheiro das águas, diante do novo de Deus e do cheiro das águas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Permaneça fiel, confiando em Deus e confessando a sua fé. Último, vira em dias de avivamento, permaneça fiel.
confiando em Deus e confessando a sua fé nele. Em dias de vitória e de celebração pelos frutos colhidos, permaneça fiel, confiando em Deus, confessando a sua fé nele. Baixe tua cabeça. Senhor, obrigado